Chegou o grande dia, meu irmão. Quem é que vai ser rebaixado? Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense ou Bragantino? Quem vai ser campeão? Botafogo ou Palmeiras? Quem vai para a Sul-Americana? Quem vai para a Libertadores? Vamos ver agora os favoritos para os 10 jogos da última rodada do Brasileirão 2024. Vamos ver quem vai cair, quem tem mais chances de ser campeão, ser rebaixado, Libertadores, Sul-Americana. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Que dia especial, meu irmão, que dia especial. Seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo, um canal que fala sobre futebol brasileiro, e hoje estamos encerrando a temporada do futebol brasileiro. Ainda teremos o Botafogo ali jogando o Mundial, vamos cobrir aqui no canal, então não deixe de se inscrever, você que quer saber tudo sobre o Mundial do Botafogo, que já acontece, já começa essa semana. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre a última rodada do Brasileirão e depois, né, acabando o futebol brasileiro, a gente vai focar aqui no canal no mercado, meu irmão. Quem seu time vai contratar, quem seu adversário está negociando, quem é que vai chegar no seu time, os reforços, tá? Vamos ter lives todos os dias acompanhando a movimentação do mercado. Não deixa de se inscrever aí no canal, estamos tentando bater a meta muito difícil de 63 mil inscritos, então fica aqui com a gente, deixa sua curtida e vamos falar sobre os jogos. São 10 jogos hoje, então como é que eu vou dividir aqui? Vou falar de baixo para cima na tabela, tá? Vamos começar pelos jogos que estão envolvendo os times na zona do rebaixamento, depois eu vou passar para os jogos dos times que estão disputando vaga na Libertadores, depois os jogos dos times que estão disputando o título, e aí vou falar muito rapidinho sobre os jogos que não valem praticamente nada, tá? Mas vamos começar com Bragantino e Criciúma, meu irmão, um jogo muito importante que 3 times grandes estão de olho ali, né? Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense dependem diretamente desse jogo do Bragantino, dependem de uma boa atuação do Criciúma, né? Vou botar a tabela aí no ar para você ver como é que tá a situação aqui da zona do rebaixamento, né? O Bragantino vencendo, ele escapa do rebaixamento, independentemente dos outros resultados. Ele só precisa vencer porque vai rolar um jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então, independentemente dos resultados desse jogo aí, o Bragantino vencendo, ele se salva. Então, o Bragantino depende só de si. Todos eles aqui dependem só de si. Então, o Bragantino vai para cima de um Criciúma que já está rebaixado, né? O Criciúma foi rebaixado na última rodada matematicamente, quando foi derrotado para o Flamengo, né? O Criciúma que veio de 2 jogos em casa e 2 derrotas para Corinthians e Flamengo em sequência, tomando 7 gols, né, nesses últimos 2 jogos. Então, o Criciúma vem aí cambaleando. O Bragantino, cara, tava 12 jogos sem vencer no campeonato e venceu o jogo da vida dele, meu irmão. Venceu o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eduardo Sacha meteu 2 gols e deixou o Bragantino dependendo só de si para a última rodada. Tem uma alta probabilidade de rebaixamento ainda. Você que ainda não sabe as probabilidades matemáticas, vou deixar aqui em cima no card. Você clica nesse card aqui que vai abrir uma outra aba com outro vídeo em que eu falo sobre as probabilidades. Mas foca nesse vídeo aqui primeiro, depois você assiste esse das probabilidades. O Bragantino tem uma alta probabilidade, mas é só vencer o Criciúma. E não terá desfalques. O Fernando Seabra não terá desfalques para o jogo de hoje em relação ao time que venceu o Atlético Paranaense, tá? Os jogadores que já estavam lesionados vão seguir lesionados, né? O Eduardo, o Nathan Mendes, o Eric Ramírez e o Thiago Borbas seguem fora, mas o time que venceu o Furacão vai estar à disposição aí do Fernando Seabra. O Bragantino recebeu uma injeção de ânimo, né? O Criciúma, cara, é um time que tá há 8 jogos sem vencer no campeonato, faz um segundo turno muito ruim. Não demitiu seu técnico, né, o Cláudio Tencati, que subiu com o Criciúma e que se manteve a Série A inteira, permanecerá provavelmente no Criciúma para o ano que vem. Ele vai poupar os jogadores que têm algum tipo de lesão, não vai botar ninguém no sacrifício, até porque o Criciúma não briga por mais nada, né? O Trauco tá fora, lateral esquerdo Miguel Trauco tá fora. O Felipe Viseu também tá com desconforto no tornozelo, tá fora. O lateral direito que ganhou a titularidade ao longo do campeonato, Dudu, também tá fora. O Marquinhos Gabriel também não joga. Patrick de Paulo também não joga. Felipe Matheus também desfalque certo, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Flamengo, não joga. O Wilker Angel também não joga, zagueirão. E o Eric Popó aí, que pertence ao Bragantino, não pode jogar devido a questões contratuais. São muitos desfalques, né? Falei, muita gente deve estar pensando aí, meu Deus do céu, vai com o time reserva. Mas, cara, de titulares, só 2, né? São os laterais, né? O Miguel Trauco, lateral esquerdo, e o Dudu, lateral direito. Mas no lugar do Dudu entra o Claudinho, que pra mim é tão bom ou melhor que o Dudu, né? Então,
Dentre os titulares, só o Trauco e o Dudu. Viseu, né, o Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel são reservas que entram sempre e foram titulares boa parte do campeonato também. Então são jogadores importantes, porém, contra o Flamengo ficaram no banco, né? Por exemplo, então, o Criciúma vai com uma base forte, né? O Bolassi, por exemplo, vai jogar, vai para jogo, então é o melhor jogador do time, né? O atacante Bolassi fez 2 gols contra o Corinthians, né? Na virada que o time tomou. Então o Criciúma vai sério e tá pipocando muita notícia que eu não posso confirmar, não apurei, mas você sabe como é o futebol brasileiro, né? Muita notícia dizendo que o Criciúma recebeu oferta de mala branca, né? Aquele famoso incentivo, né? Se vocês ganharem do Bragantino, vocês vão receber R$1 milhão para dividir entre o time. Receberam esse incentivo aí de algum clube que está brigando contra o rebaixamento. Então o Criciúma vai jogar sério, com toda certeza, para tentar ganhar esse dinheirinho aí e, obviamente, honrar a camisa do time, que eu não preciso nem falar que isso aí é obrigação, né? O Bragantino, cara, é um time que tem tido muita dificuldade de fazer gols. Foram só 6 nos últimos 10 jogos. O Criciúma tomou muitos gols nos últimos 2 jogos, mas vinha com uma defesa muito sólida, né? Contra o Fluminense, os caras defenderam tudo que tinham para defender. Contra o Botafogo também, a defesa excelente. Vamos ver se o Bragantino vai conseguir furar essa retranca do Criciúma, mas pra mim o Bragantino é favorito com 3 raios contra 2 do Tigre aí, que já está rebaixado, né? Galo e Atlético, confronto direto contra o rebaixamento, um jogo de portões fechados, tá? A torcida do Galo ainda tá suspensa por conta daquele problema na final da Copa do Brasil. Não haverá público. Eu acho que isso é até bom pra torcida, pro time do Atlético Mineiro, tá? Que a torcida do Galo tá revoltada e é mais pressionar o time, deixar o time nervoso. Acredito eu que os jogadores vão se sentir mais tranquilos jogando sem torcida, né? O Galo vem muito mal, né? O Milito foi demitido, o time não vence aí há 13 jogos, né? Contando as 2 competições, muito tempo sem vencer. Vai com um auxiliar, né? O Lucas Gonçalves é o nome do profissional que vai ficar à frente, é o auxiliar fixo, né? Do Atlético Mineiro, ele já comandou o Atlético algumas vezes, né? Peguei até os números aqui, foram 6 partidas à frente do Galo, ele venceu 4, só perdeu uma, a outra foi empate, né? Cara, o Galo não tem ninguém suspenso para essa rodada, então vai com todo mundo à disposição, exceto a rapaziada que tá lesionada, né? O Paulinho, que já passou por uma cirurgia, não joga mais nesse ano, né? Já tá até fazendo fisioterapia. O Bernard, o Zaratio e o Cadu também seguem no departamento médico, não tem condições para esse jogo de hoje, mas vai todo mundo ali, ó. Scarpa, Hulk, Daverson, o time que a gente já sabe, né? Já conhece de cor. O Atlético Paranaense, o CAP, né? É um time que vem muito mal neste retorno, tá? Vem uma draga absurda e não vence um jogo como visitante na temporada desde o dia 22 de agosto, há mais de 3 meses, meu irmão. É muito, muito tempo sem vencer. Então o time tá com muita dificuldade de vencer fora de casa, mas enfrenta um Galo que é o 5º pior mandante do Brasil também, né? Desse Campeonato Brasileiro. O Galo só venceu 6 jogos em casa. De 18, o Galo só venceu 6, né? Então dá esse alento aí pro Atlético Paranaense, que tem tido muita dificuldade de vencer fora de casa. E o Atlético, cara, né, é um time que culturalmente joga melhor em casa do que fora, né? Mas não terá desfalques. Lúcio Gonzalez, técnico do Furacão, não tem desfalques em relação à última partida. Só o Pablo, que sentiu algumas dores aí no jogo contra o Bragantino, mas se representou normalmente, deve ir para jogo. Se tiver com dor, vai no sacrifício. Léo Link, que foi expulso no banco contra o Fluminense, tá de volta, né? Goleiro reserva. O Praxedes, que não pôde jogar contra o Bragantino, tá de volta, né? Contra o Bragantino ele não pôde jogar porque ele pertence ao Bragantino. E o Madison tá fora, segue fora, tá lesionado. O Julimar e Mastriani também seguem fora, já estão lesionados há algum tempo. O que os times precisam fazer para permanecer na Série A, cara? O Atlético Mineiro, cara, ele se salva, tá? Com um simples empate. Então o Atlético Mineiro se salva com um simples empate. Se o Galo perder o jogo, né? Ele só cai se o Fluminense pontuar e se o Bragantino vencer. A situação do Galo é a mais tranquila de todas, tá? O Furacão tá muito na berlinda, cara. O Furacão, ele tá ali com 42 pontos. Vou botar aqui pra você ver. O Furacão tá ali com 42 pontos, um pontinho apenas acima do Bragantino. Se o Bragantino vencer e o Atlético empatar, o Atlético cai, tá? Se o Bragantino empatar, o Atlético se salva. O Bragantino tem que vencer para tentar tirar alguém aqui de cima. Então, a situação do Atlético é o seguinte: se ele empatar, tá? Se ele empatar o jogo, ele tem que torcer ou pro Bragantino não vencer ou pro Fluminense perder.
tá? Só assim que o Furacão se salva com o empate. Se o Furacão perder, ele tem que torcer pro Bragantino perder também. Única forma dele escapar. São essas, né? Então o Furacão não pode perder de jeito nenhum esse jogo e tem que ir para vencer. Tem até uma leve hipótese de Sul-Americana, né? Se ele vencer o jogo e o Fluminense não vencer, né? O Atlético fica com a Sul-Americana. É isso. O Mineiro, para garantir a Sul-Americana, tem que vencer. Os times jogam por isso, né? Muita pressão, inclusive, da torcida de ambos os clubes por uma vitória. Para mim, o Galo é favorito, tá? Esse retrospecto fora de casa do Furacão não é bom. O Furacão tá um péssimo segundo turno. O Galo também, mas eu ainda acho o time do Galo melhor. Então são 3 raios pro Atlético Mineiro, 2 raios pro Furacão. Palmeiras e Fluminense, cara. É um jogo que reflete título e zona do rebaixamento, né? O Palmeiras, para ser campeão, já sabe de cor, né? Tem que vencer e o Botafogo tem que perder. Única chance do Palmeiras ser campeão. E Abel Ferreira vai ter que fazer mudanças para esse jogo de hoje, né? O Vitor Reis, zagueiro, jovem zagueiro, levou o 3º cartão amarelo, não joga mais o campeonato. E ele vai ter o retorno de Marcos Rocha, lateral direito titular, e Gustavo Gomes. Ambos estavam suspensos contra o Cruzeiro, né? Cara, o Palmeiras pode bater um recorde se não for campeão, né? A gente nunca teve um vice-campeão no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com 20 clubes, que foi a partir ali de 2006. Com 20 clubes, nunca tivemos um vice-campeão com mais de 74 pontos. O Palmeiras pode ser vice com 76, né? Seria um absurdo se isso acontecesse. Do lado do meu Fluminense, cara, a situação tá periclitante, né? O Fluminense, ele escapa com um simples empate, mas é simples empatar com o Palmeiras no Allianz, não é, né? Então o Fluminense, pra se garantir, ele tem que empatar, né? O Fluminense tem chance também de Sul-Americana, se ele empatar o jogo, se ele vence, ele tem que vencer o jogo. Pra Sul-Americana ele tem que vencer e torcer ou pro Atlético Mineiro, ou pro Juventude, ou pro Grêmio. Um desses precisa tropeçar, né? Então só assim o Fluminense consegue ir para a Sul-Americana, só vencendo. Se o Fluminense perder, ele pode até permanecer na Série A, mas ele vai ter que torcer ou pro Atlético Paranaense também ser derrotado, ou pro Bragantino não vencer. A situação do Fluminense tá difícil, vai ter que olhar muito pros jogos dos adversários, tá? O Fluminense tem a volta do Paulo Henrique Ganso, obrigado, senhor. Ganso está de volta, estava suspenso, né? Foi expulso contra o Atlético Paranaense, ficou fora contra o Cuiabá, volta agora, mas Mano Menezes perdeu Bernal, tá? Volante titular, uruguaio, moleque muito bom, 20 anos, seleção do Uruguai, muito bom jogador, não vai jogar. Lima deve entrar no lugar dele, Martinelli deve ser recuado para a posição de primeiro volante. Dúvidas de Mano Menezes, se ele começa com Keno no lugar do Serna, né, provavelmente acontecerá. E a outra dúvida é Cauã Elias ou Cano no comando do ataque. Acredito que ele vai de Cano, porque o Cano voltou muito bem, voltou a jogar muito bem nos últimos 2 jogos aí, né? Cara, tem um retrospecto absurdo no Allianz Parque, tá? Palmeiras e Fluminense se enfrentaram 10 vezes e o Palmeiras venceu 9. O Fluminense empatou uma, nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Então, jogo complicadíssimo. Pra mim, o Palmeiras é um claro favorito. São 3 raios pro Palmeiras, 2 raios pro Fluminense. Para esse momento, para te dizer que se você vai no jogo, qualquer um dos 10 jogos, vai na última rodada, vai no estádio, filma a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca para que eu possa repostar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro. Agora falamos aí sobre zona do rebaixamento, um pouquinho sobre título, vamos falar sobre Libertadores, tá? Temos 3 times disputando aí, né? Praticamente 2, Cruzeiro e Bahia. Então, vamos falar primeiro sobre Juventude e Cruzeiro. Juventude está disputando vaga na Sul-Americana e para isso precisa vencer. Ele garantindo a sua vaga é só vencendo. Se ele empatar, tá? Se ele empatar esse jogo contra o Cruzeiro, ele pode ficar com a vaga na Sul-Americana se Fluminense e Atlético Paranaense não vencerem os seus jogos, tá? Cara, o Juventude vem invicto a 5 rodadas, né? O time vai muito bem. Desde que o Fábio Matias chegou, o time tá muito bom. O Fábio Matias, aquele que treinou o Botafogo, né, no início dessa Libertadores, o cara encaixou no Juventude. Tá sem o Edson Carioca, né? Ele que tá com problema muscular não vai jogar este jogo de hoje, mas deve repetir a escalação que venceu o São Paulo no Morumbi na rodada passada. O Cruzeiro tá em fim de festa, né? Fernando Diniz provavelmente será demitido. Esse é o último jogo de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro e tá com uma lista absurda de desfalques. Pro Cruzeiro ir para a Libertadores, ele precisa vencer o jogo e torcer pro Bahia não vencer do Atlético Goianiense na Fonte Nova.
cara, missão difícil do Cruzeiro, tem que vencer o Juventude em Caxias e torcer pro Bahia não perder pro Atlético Goianiense já rebaixado na Fonte Nova. E, cara, o Diniz muito pressionado e tá aí com 9 desfalques, tá? O Vidalba não vai jogar, lesão muscular. Zé Ivaldo tá suspenso. No meio de campo tem muita gente, tá? O Wallace tá lesionado, não vai jogar. Matheus Henrique também não vai jogar, fratura na costela, tá fora da temporada. Lucas Romero volta, pelo menos, né? Ele tava suspenso quando o Palmeiras está de volta. No ataque, Matheus Vital é dúvida, mas ele tá com amidalite, é improvável que ele jogue. O Barreal volta de suspensão, tá? Isso é bom, né? Mas ele tá com quadro de pubalgia, então tá fora do jogo. Ele estaria apto legalmente, mas fisicamente ele não vai jogar. Então, vamos lá. Matheus Vital, Barreal, Lautaro Dias, todos eles estão de fora. E os 3 centroavantes do clube estão de fora também. Caio Jorge, Matheus Henrique e o Dineno. Todos eles fora, é muito desfalque. O Juventude é muito favorito nesse jogo de hoje. 4 raios do Juventude, 1 raio apenas do Cruzeiro. E o outro jogo, como eu falei, é Bahia e Atlético Goianiense. O Bahia só precisa vencer, tá? Só precisa vencer para terminar com a vaga da Libertadores na mão. Se empatar, tem que torcer pro Cruzeiro não vencer. É isso. Então, o Bahia depende só de si, tem que vencer. Rogério Ceni não tem suspensos para esse jogo de hoje, mas deve ter uma mudança no gol. Marcos Felipe ainda tá fora, teve uma concussão. O Adriel falhou na última partida e o Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileirão, deve ser o titular no gol para esse jogo de hoje. Também tem o retorno de Jean Lucas, né? Ele pode voltar a ser titular. O Ademir também tá retornando, pode ser que volte ao ataque. E os desfalques são aqueles de longa data, né? Vitor Cuesta e David Duarte e o Iago Borducci, né? Estão todos eles no departamento médico. Do lado do Atlético Goianiense, cara, o time joga para não ser o lanterna, né? Saiu da lanterna na última rodada e joga para terminar ali pelo menos longe da lanterna, né? O Dragão tá sem o Baralhas, né? Baralhas tá suspenso. O Bruno Tubarão não joga mais também, já disse que não vai sair, não vai renovar o contrato. Ele é dúvida por uma lesão muscular, mas já anunciou que não fica improvável que jogue esse jogo de hoje. O Atlético Goianiense vem bem nas últimas 2 rodadas, né? Empatou com o Vasco em São Januário, venceu o Fortaleza, né? Então o time meio que jogando rebaixado, tá jogando melhor. Então por isso eu vou dar 3 raios pro Bahia, 2 raios pro Atlético Goianiense e o jogo do título, né? Botafogo e São Paulo. O que a gente pode esperar? O Botafogo precisa de um simples empate para ser campeão. Empate ou vitória dá o título brasileiro pro Fogão depois de 29 anos. E Arthur Jorge tem muitos desfalques na zaga, né? Perdeu o Vitinho, lateral direito lesionado, não joga mais a temporada, inclusive, se machucou contra o Inter. O Alexander Barbosa tá suspenso, 3º cartão amarelo. O Bastos já estava lesionado, né? Se lesionou contra o Palmeiras, segue fora, então dupla de zaga e lateral direito fora. E o Alex Telles é dúvida para esse jogo de hoje, tá? O Alex Telles sentindo desconforto, pode ser que comece no banco e Cuiabano entre na vaga de titular. O São Paulo não tem mais o que fazer, tá? O São Paulo será o 6º colocado, ninguém pode tirar isso dele e ele não pode alcançar o 5º colocado. E o Zubeldia já disse que não vai botar ninguém no sacrifício, tá muito certo ele, então ele vai poupar muitos jogadores. Segue a lista: Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Caleri. Simplesmente os melhores jogadores do time, todos eles poupados. O Wellington já foi negociado com o Southampton, não joga, e o Eric foi liberado aí para resolver problemas particulares, né? Mas, cara, eu até vou falar, raramente eu falo a escalação de um time, mas eu vou falar a escalação do São Paulo só pra você se ligar que não é tão ruim assim, né? Rafael, o goleiro titular, Igor Vinícius, Juan, Sabino e Patrick, né? O moleque Patrick, lateral esquerdo, Bobadilha, Marcos Antônio e Michel Araújo, Rodrigo Nestor, André Silva e William Gomes. Esse ataque aí que Jesus Cristo, né? Mas o Botafogo é muito favorito, né? 4 raios pro Fogão pra levantar a taça, 1 raio pro São Paulo. E os jogos que não valem nada, né? Falar rapidamente aqui em Grêmio e Corinthians. O Grêmio quer a Sul-Americana, né? Então vale alguma coisa. O Grêmio quer a classificação para a Sul-Americana, precisa vencer para garantir essa vaga na Sul-Americana. O Corinthians joga para ser o 7º colocado. Ele já é o 7º, então ele quer ganhar mais dinheiro, né? Ganhar mais do que o 8º. O Corinthians já está na Libertadores do ano que vem, não pode mais perder essa vaga. Vai jogar com titular, assim como o Grêmio. O Corinthians vem de 7 vitórias consecutivas e para mim o Corinthians é favorito mesmo na arena do Grêmio. 3 raios pro Corinthians, 2 raios pro Grêmio. Teremos também Flamengo e Vitória, famosa despedida de Gabigol do Flamengo. Todos os ingressos vendidos, está prometendo que ser o maior público do ano. O torcedor do Flamengo vai se despedir do seu ídolo. O Flamengo aí joga
só pelo Gabigol mesmo, né? Porque o Flamengo será o terceiro colocado, não pode mais se mexer dessa posição, não pode ser vice-campeão e nem ficará em quarto. O Vitória joga para ser o nono colocado, né? O Vitória hoje é o 11º, já tá com vaga na Sul-Americana garantida, mas é aquilo que eu falo, quanto mais alto você terminar o campeonato, mais dinheiro você ganha de premiação. Então, o Vitória joga por isso, o Flamengo joga pelo seu ídolo Gabigol, e o Flamengo é favorito no Maracanã lotadaço, com 3 raios contra 2 do Vitória. É batalha de rubro-negros, né? Outro jogo, Fortaleza e Inter, cara. O Fortaleza e Inter é a disputa pela 4ª posição do campeonato. Que jogão, né? Mas vai ser um jogão sim, tá? Fortaleza joga para passar o Inter, né? O Inter tá na 4ª posição, o Fortaleza é o 5º. O Fortaleza tem que vencer para ultrapassar o Inter, né? O Inter empatando termina na 4ª posição. Ninguém venceu o Lion, tá? O Fortaleza também joga por isso. Invencível dentro de casa. 18 jogos como mandante no campeonato. É o único time que conseguiu isso. Não ter nenhuma derrota em casa. São 18 jogos com 13 vitórias e 5 empates. Então o Lion joga por isso e é favorito com 3 raios contra 2. Excelente campeonato de ambos os times. E o último jogo aí, Cuiabá e Vasco, né? O Cuiabá joga já rebaixado, é o lanterna da competição. Joga para não ser o lanterna, né? Tem chance ali de passar o Atlético Goianiense se empatar e o Atlético Goianiense perder, ou se o Cuiabá vencer e o Atlético Goianiense não vencer. O Vasco joga por remotas chances de Libertadores, né? Se liga nisso, pro Vasco ganhar a 8ª posição, última vaga na Libertadores, ele tem que vencer o Cuiabá fora de casa, o Bahia tem que perder pro Atlético Goianiense em casa e o Cruzeiro não pode vencer o Juventude. E se tudo isso acontecer, o Vasco ainda tem que tirar um saldo de 12 gols pro Bahia. Hoje o Vasco tem menos 14, o Bahia tem menos 2. Então, meu irmão, o Vasco tem que tirar muito saldo, o Vasco não vai pra Libertadores, mas tá garantido na Sul-Americana. O Vasco é melhor que o Cuiabá e é favorito com 3 raios contra 2 do Cuiabá. Esses foram meus favoritos. Teremos live aqui no canal acompanhando a última rodada juntinhos, então se inscreva no canal, não deixa de deixar sua curtida nesse vídeo e muito obrigado por ter ficado até o finalzinho comigo. Tu é muito brabo, estamos batendo aí, ó, 22 minutos de vídeo. Cara, muito obrigado. Se inscreva se você gostou e não está inscrito. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.